conhecido e ele fala sobre esse sentimento de compaixão que nós entendemos que é o tema do culto dessa noite. Porque quando a gente entende a compaixão de Deus por nós, nós conseguimos liberar a compaixão para o próximo. É o encontro de um homem que desde que se entendia por gente, era enfermo. E havia uma superstição naquela época, no tanque de Betesda, que quer dizer tanque de misericórdia. Misericórdia. Tanque de misericórdia. Havia uma tradição que, a uma certa hora do dia, as águas eram agitadas. E eles acreditavam que quem agitava as águas do tanque era um anjo. E quando essas águas se agitavam, quem primeiro conseguisse mergulhar era curado. Aí qualquer agitaçãozinha que acontecia no tanque, chovia aquele povo que estava tudo doente, se jogava dentro. Quantas vezes a gente vê isso por aí em determinados eventos? Alguém diz assim, tem um missionário ali, né? Aquela igreja tem um ministério de cura. Aí vai todo mundo para lá. Eu lembro que quando chegou aqui em Fortaleza o movimento da quadrangular, que naquela época não era chamado de quadrangular, eu era criança, era Prece Poderosa. O nome do movimento era Prece Poderosa. 71. Gente, lotava. Os locais onde eles se reuniam, lotava. As praças. Mas quando eu falo lotava, era uma aglomeração de pessoas assim, incalculável. Pessoas com retratos dos seus familiares. E aconteciam uns milagres tremendos. Eu lembro que as minhas irmãs, elas iam paquerar com os missionários. E eu tinha uma irmã que ela gostava desse rebuliço. E ela ficava só esperando para ver os endemoniados caírem. Aí chegava em casa contando como é que era lá o rebuliço. Mas acontecia mesmo cura, libertação. Então era muito comum, se ouvisse falar de um movimento, o povo corria para lá. Até hoje é assim. Naquela época não era diferente. Vamos ver aqui o que diz o texto. Versículo 1. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mansos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E aquele que primeiro ali descia, depois do movimento das águas, era sarado de qualquer que fosse a sua enfermidade. Achava-se ali um homem que havia 38 anos que era enfermo. Jesus, vendo aquele homem deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar curado? Eu vou repetir esse versículo, tá? Ele diz assim, queres ficar curado? Porque ele sabia que ele estava naquela situação há muito tempo. E respondeu o homem, Senhor, não há ninguém que ao ser agitadas as águas me ponha no tanque. Enquanto eu vou, desce sempre alguém antes de mim. Disse-lhe Jesus, levante-se, toma teu leito, anda. Imediatamente, o homem ficou são e tomando o seu leito começou a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, não te é lícito carregar a cama. Porque eles não trabalhavam no sábado, fosse qual fosse o trabalho. Ele, porém, lhe respondeu, aquele que me curou, esse mesmo me disse, toma teu leito e anda. E perguntaram-lhe, e quem é
homem que disse isso? Toma teu leite e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, retirou-se o homem e contou aos judeus que quem lhe havia curado era Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Compaixão e misericórdia. Misericórdia, quer dizer misericórdia? Favor imerecido. É isso que é misericórdia? Isso é graça. Ah, graça. A Favor imerecido é graça. 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 O que é misericórdia? É É você não receber Receber aquilo que você lhe é merece. devido. É. devido. Misericórdia é você não receber o que você merece. Sendo um homem pecador e inimigo de Deus pela lei, quer seja moral, quer seja religiosa. Condenação. O que é que merece um criminoso? Um transgressor da lei, aquele que fere a lei? Punição, condenação. Ontem, quando a gente ia para a vigília, a gente até mencionou isso. Que hoje em dia não se fala mais em menores infratores. Oh, coisa linda de vovó, Jesus. Muito bem. O bom é que culto congregacional em família, né, é sempre assim, é bebê trocando fralda. Eu aqui lendo o texto e com vontade de rir, me controlando, mas agora eu vou falar. Eu só escutava os gotos dela ali. Quando ela engole o leite, né? Que ela é um pouquinho assim exagerada. De família. Né? Aí vai tomando o leite, chega a dar aqueles gotão. Daqui eu tava escutando, por aí vocês tirem, viu? Mas como eu dizia, sobre a misericórdia, né? Você transgride a lei, e aí você é ferido pela lei, porque a lei é para o transgressor. E aí nós mencionávamos que hoje em dia ninguém diz mais jovem transgressor. Se diz jovem em conflito com a lei. Porém, como eu não trabalho nessa área, eu vou falar o que realmente é. Porque aquele que fere a lei, aquele que contraria a lei, está fora da lei. E aí vem a condenação pela própria justiça, porque a justiça aplica a lei. E aí a misericórdia de Deus, a misericórdia é justamente Deus colocar a mão sobre você e não permitir que a sentença seja morte, seja o que você merece por ter transgredido a lei. Graça é Ele lhe fazer um favor sem você merecer. E compaixão? Eu queria fazer essas definições aqui, relembrar, né? Porque eu sei que vocês sabem, só para ficar fácil o entendimento daquilo que Deus colocou no meu coração, tá certo? O que é compaixão? Compaixão é eu me condoer. É eu me compadecer. Já está dizendo compaixão. Sentir um amor tal que a dor do outro, como Sandra falou muito bem quando ela estava dando o testemunho no início do culto, é você sentir a dor do outro. Eu conheço a história, então vou aqui até abrir um parêntese, porque ela disse que viu essa pessoa chorando, né? E essa pessoa estava chorando porque ela estava muito aflita. Muito aflita. E de repente a Sandra tomou para si a dor que era dela. Ora, foi isso que aconteceu naquele dia. Todo mundo ali estava precisando de Deus, de um toque especial de Deus. Todo mundo ali, subentendia-se para os judeus que quando alguém nascia enfermo, ou ficava enfermo, paralítico, ou tinha algum problema de saúde, ele estava sendo o quê? Punido. Era a ênfase da lei da semeadura. Você faz, você recebe. E talvez
não sei se por isso, porque todo mundo ali estava na mesma situação, talvez fosse difícil perceber quem precisava mais. E na hora que as águas se agitavam, devia ser horrível isso. Todo mundo correndo para dentro da água, cada um que pegava seu parente e jogava. Eu só me lembro, a tradição diz que era na casa de Pedro. E é tão interessante que nos filmes, tem um filme dos evangelhos que passa como sendo a casa de Pedro mesmo, né? E Pedro atribulado, com o povo abrindo o teto lá da casa dele para descer o enfermo. E Pedro, pelo amor de Deus, vou acabar com a minha casa, vou derrubar a casa. Né? Atribuladozinho. Porque simplesmente não consigo imaginar. Eu leio aí começo a rir quando eu vejo essa cena. Porque eu fico tentando imaginar. Já pensou, Alves, lá na tua casa? Acabou, começa a destelhar a casa. Começaram a destelhar a tua casa e tu... Olha, fala, meu, como é que esse povo... Porque a casa do Alves é segundo piso, né? Então ela já é alta por si. E ainda, o povo ainda escalar, ainda conseguir subir e quebrar lá... É laje que chama, né, meu filho? O forro, de concreto. Sair quebrando a laje para descer... Eu fico imaginando a tribulação. Meu amigo, não faça isso não, pelo amor de Deus, que sei lá, vai derrubar, vai cair essa cara aqui na cabeça do povo. Mas era uma necessidade, era um desespero. Quando se ouvia falar que o homem dos milagres, porque inclusive nem todo mundo sabia o nome dele, mas sabia quem ele era. E corria para lá. E Jesus conseguia enxergar todo mundo. Jesus conseguia enxergar todo mundo. O que tinha de diferente em Jesus que ele conseguia ver o que os outros não viam? É sobre essa compaixão que eu quero compartilhar essa noite com vocês. Para que você se sinta amado, para que você se sinta confortado. Porque graças a Deus eu olho para vocês aqui e sei que está todo mundo são. Graças a Deus está todo mundo saudável. Mas às vezes, a doença, ela é invisível aos olhos. Uma vez eu ouvi uma delegada, ainda não existia a lei da Penha, estavam lutando para conseguir, né, que a lei fosse homologada. E aí fizeram uma reportagem com uma delegada e filmaram algumas mulheres que estavam lá, machucadas, né? E a repórter falando sobre o machucado de uma delas, estava muito ferida, porque a delegada falava que elas iam, mas não queriam que prendessem seus companheiros. Era um conflito, né? E aí a repórter, no meio da conversa com a entrevistando, diz assim, mas é terrível isso, né? Essa prisão, porque ela está toda machucada. E isso é medo, isso é insegurança, isso é amor, questionando a delegada, né? E mostrando a perplexidade. O que eu achei interessante foi que antes de responder a pergunta dela, a delegada olhou para ela e disse assim, você está impressionada com os machucados que você está vendo? Imagine os que os olhos não veem. Nunca esqueci isso, gente. Porque para ela responder a essa pergunta, ela foi tentar fazer a entrevistadora entender que muitas dessas mulheres que são violentadas, elas não conseguem denunciar por medo, por achar que não tem jeito, por achar que se ficarem sem vai ser pior, acham que vai complicar ainda mais. O que significa que as feridas da alma que levaram essa pessoa a não, como diz o louvor, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. É como se essas mulheres ou essas pessoas, não necessariamente a lei da Penha protege só a mulher, muita gente acha que é só para mulher, né? Mas é uma lei que protege da violência doméstica. Elas já estão tão feridas por dentro que pararam de lutar. E são as feridas que vão lá na sua alma que Deus quer tratar essa noite. Aleluia, aleluia. São aquelas feridas que os olhos não veem que Deus quer tratar essa noite. Que levam você a sintomas de ansiedade, que levam pessoas a ficarem clausuradas dentro de casa, com pânico, doenças de toque, que não podem ser abraçadas. Tantas mazelas que os olhos não veem. Mas há um que vê. Há um olhar tão penetrante que faz divisão até entre alma
e espírito, que os teólogos até hoje tentam descobrir como explicar a tricotomia ou a dicotomia. Alma e espírito é uma coisa só, e não é, e é. Que local de vida. O povo sofre, parece que engancha só na semente da melancia e não vê o tamanho da melancia, né? Se prende na semente e não vê o tamanho da melancia. Porque o que interessa aqui para nós é esse olhar tão penetrante que faz uma divisão que a razão não consegue explicar, que é dividir a alma do espírito, a mente do invisível de Deus em nós. Que olhar tremendo é esse, que consegue ver as suas entranhas? Esse era o contexto. Um local onde havia uma manifestação que acreditava-se ser divina, mas as pessoas não viam o divino da manifestação. Porque é impossível você ter um encontro com Jesus e não desejar ficar com Ele para sempre. É impossível você ter um encontro verdadeiro com o Senhor do milagre e não querer o Senhor do milagre, talvez até mais do que o milagre. E aí eu volto lá para o texto que eu mencionei, eu não li, mas mencionei, do telhado. Por que será que Jesus não disse assim? Ele diz assim, nossa, que fé, né? Ele diz, que fé. Aí diz assim, teus pecados te são perdoados. Aí todo mundo se escandaliza. Acho que fez que esse homem vai buscar, não. E quem é esse homem para perdoar pecados? Aí diz, para que vocês saibam que eu sou, que eu tenho autoridade para perdoar pecados, agora eu vou dizer, levanta e ser são. Levanta e ser curado. E o homem foi imediatamente curado da sua enfermidade. Por que Jesus disse, teus pecados te são perdoados? A primeira coisa que eu quero falar sobre esse olhar de compaixão é que havia uma doença muito maior na alma daquele homem do que a física. Havia um problema muito mais crônico, mais destrutivo na alma daquele homem do que a sua doença física. Uma doença que só Deus pode ver. E só Deus pode curar. Que é perdoar-nos das nossas transgressões contra Deus. Queridos, é difícil perdoar. É difícil perdoar. Há pessoas até que acham que perdoar é esquecer. Ninguém sofre de amnésia não, doido. Só se for doente, né? Aí eu não entro no mérito. Mas quem não tem problema de amnésia, tem Alzheimer, por exemplo, não esquece não. Verdade. Aí é que está o valor do perdão. Porque você sabe o que a pessoa fez, você sente o que ela fez, mas você escolhe liberar, cura. Aleluia. Você escolhe liberar a pessoa de uma dívida que talvez ela não pudesse pagar. Porque as feridas que são feitas no corpo, o remédio pode tratar. Mas as feridas que são feitas na alma, você não consegue curar. Você não consegue, meu irmão. Aquilo que você diz que magoou uma pessoa, só Deus cura. Verdade. Pode até ficar tudo bem depois, a pessoa te desculpa, te perdoa. Mas a ferida que essa dor causa, que é o prejuízo, só Deus. Tem até uma historinha muito conhecida do furo na madeira. O meninozinho, ele era brigão, encrenqueiro. E aí o pai dele já não sabia mais como ajudá-lo a mudar de atitude, né? Aí teve a estratégia de levá-lo até o quintal e dizer assim, meu filho, você tá vendo essa seca? Pois a partir de agora, toda vida que você se envolver numa confusão... Você vai lá e prega um prego. Isso mesmo, amiguinho. Faça o seguinte, vá lá e pregue um prego na cerca. E assim o menino fazia. Toda vida que ele arranjava uma briga na escola, chegava em casa. A fazer assim. Por quê? Porque já estava lá um painel de prego. Só que quanto mais ele ia nessa cara de novo. Me ajuda, Jesus. Ele começou a perceber
que a vida dele era uma vida de conflito, de ignorância, de brigas, de guerras que ele não conseguia vencer, porque a pior batalha era que estava acontecendo dentro dele. E aí ele começa a se constranger, a não conseguir mais parar de pensar sobre aquilo e tentar dizer, eu não aguento mais pregar pregos. E o pai começou a perceber que ele estava pregando menos. Aí disse, agora eu vou mudar a estratégia. Chegou para ele e disse, meu filho, agora a estratégia vai ser outra. Toda vez que você se controlar, você vai arrancar um prego. Só que à medida que o menino ia arrancando os pregos, ele voltava mais abatido do que antes, por estar pregando os pregos. Aí o pai dele, meu filho, foi que houve? Por que você, em vez de ficar feliz, tá arrancando, senão que você está vencendo essa batalha interior, né? Esse gigantão aí dentro. Disse, papai, é porque eu arranco o prego. Quer dizer que eu não magoei mais meu coleguinha. Mas em compensação, olha como é que está ficando a madeira, cheia de buraco. Assim também é o coração de quem é ferido. Toda vez que você briga com alguém, alguém sai ferido. E aí é irremediável. A ferida está lá. O buraco está lá. O machucado ferido está lá. Quem poderá livrar esta madeira de tantas marcas? Quem poderá curar a madeira do buraco feito? Quem pode ressuscitar o morto? Quem? Há só um que tem esse poder. E ele estava lá, diante do tanque de Betesda. Aleluia. E ele se encheu de compaixão daquele homem. Quantas vezes Jesus está do nosso lado, se enchendo de compaixão de nós. E aí ele vem e passa a mão na nossa cabeça. E sopra no nosso ouvido. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Nunca pare de falar. Confia. Profetiza bênção para a tua vida. Não murmura, profetiza bênção. Ele está aqui ó, falando para você. Eu te amo. Não conseguiu hoje, mas amanhã você vai conseguir. Eu te ajudo, me dê a mão, eu te levanto. Aleluia. Caiu, machucou, vem cá. Papai passa um soprozinho. Eu lembro que quando meu filho caía, só faltava, parecia que rasgava meu coração. Maria Luísa, acho que doía até mais do que no João, porque ela era menina. Às vezes ela ia para casa e Paulo dizia assim, tia, como foi isso aqui? Eu sou o Paulo, ela caiu, não sei o que. Tia, mas é assim mesmo, tia, pode ter que a senhora cuida. Cuidou. Mas eu ficava tão triste quando ela caía e se machucava. Mas aí Deus sempre falava, né, comigo quando isso acontecia. Eu estou trabalhando na vida dele, eu estou trabalhando na vida dela. Ela hoje caiu, amanhã ela não cai de novo. Ela está aprendendo a não pular do sofá. Ela está aprendendo a não pisar na casca da fruta que escorrega. A correr menos, ou correr com os pés firmes. E aí aquilo ficava no meu ouvido. O João dizia assim, meu filho, doeu, foi? Ele vinha chorando, se acabando de chorar. Eu disse, doeu, foi, cara? Peraí. Pronto, amor. O beijo da mamãe é mágico, deixa eu dar um beijinho. Aí ele foi crescendo, eu dizia assim, marca de guerra, cara. Ele vinha, chega, arrancava o enxaboco do joelho, brincando de bicicleta aí fora. Aí voltava o buracão, aí ele mesmo ia pro banheiro, pegava o sabonete, passava, passava o sabonete, gente, no machucado. O sangue escorrendo e ele lá lavando com o sabonete para tirar as bactérias e depois voltava de novo. Aí ele mesmo dizia, marca de guerra, marca de guerra. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Ele quer dizer para nós que quando Ele trabalha na nossa vida, aquilo que nos maltrata, aquilo que nos machuca, que muitas vezes Ele não nos livra, porque Ele quer realmente nos fortalecer, depois Ele vem dar um beijinho e diz assim, viu meu filho, agora você já sabe como é. Não pise mais em casca de banana que escorrega. Não vai mais por aí não, meu amor. Não se meta mais nesse negócio aí não, que isso aí não é para você não. Agora continue de onde você parou. Nunca pare. Continue caminhando. Quando você menos esperar, os músculos das suas pernas estarão fortes. E você pisará firme e não vai mais cair.
Nós, às vezes, não enxergamos Jesus nas nossas tribulações. Mas eu imagino como se não, porque o Senhor disse que nós somos um vaso, né? De barro, na casa do oleiro. Eu imagino as mãos do Senhor trabalhando na nossa vida. Lixando, aquecendo no forno o barro, para criar a liga e ficar firme, sem trincar. Eu imagino o Senhor cuidando das nossas vidas, como eu, inclusive, eu estava meditando numa reflexão da Ludmila hoje, que ela dizia assim, enquanto ele está ali amassando o barro, ele está passando o seu DNA. E eu ia dizer praticamente a mesma coisa que ela disse essa noite para vocês, só que um pouquinho diferente. Eu ia dizer, quando Deus está trabalhando na nossa vida, essa compaixão, ela tem um processo de cura tão tremendo que vai além daquele problema que a gente quer que o Senhor resolva, para deixar em nós as marcas de Cristo, o cheiro, o perfume dele. Já pensou que vida chata se a gente não tivesse nada para contar? Que vida chata se você não tivesse experiências. Tem gente que ainda diz assim, eu acho tão bonito o testemunho daquela mulher, eu não tenho nem um testemunho para dar. Tem, meu bem, você não está vendo. Porque você é um milagre. A mão do oleiro te formou. Deus deixou em você o seu cheiro, Aleluia. o selo do Espírito, o Shekinah de Deus, como nós ministramos semana passada. O Rei está dentro de você. O reino de Deus está em você. Compaixão tem essa capacidade de passar DNA de Deus. Ele não sabia que aquele ali era Deus, o verbo vivo que se fez carne e habitou no meio de nós. E aí Jesus olha para ele e diz, e aí? Como é que tu tá, cara? Eu não consigo chegar lá, eu sou doente há mais de 30 anos, mas não consigo. Porque ninguém me leva e eu tenho que ir no meu ritmo e não dá tempo. Alguém sempre toma a minha frente nessa fila. Alguém sempre se dá bem e eu continuo aqui, no mesmo lugar. Na minha mesma vidinha miserável, de doente, de escória da sociedade, porque era assim que eram os aleijados naquela época, os doentes. E Jesus vai e diz assim, por isso não, está aqui um que é maior do que o anjo que sacode as águas. Por isso não, está aqui um que tem poder para dizer, levanta e anda. Queridos, Deus não nos quer numa vida pequena, feridenta da alma. Deus nos quer sãos. Aleluia. Ele até permite que você passe por um processo doloroso de reconstrução. Eu gosto desse louvor. Estou em obras. Ele quer, porque nós estamos em processo de transformação de santidade em santidade. Mas isso não quer dizer Aleluia. que o plano de Deus é nos ver nessa situação. Ele permite, mas tem um objetivo nobre. É a mesma coisa dos nossos filhos. Quando ele machucava, que voltava, eu podia ser aquela mãe carrasca e dizer assim, vai mais não, nunca mais você vai andar de bicicleta. E eu ia tirar dele o prazer de se superar, de vencer, de ser feliz. Jamais. Eu dizia, ô meu filho, agora você já sabe como é. Seja mais sábio, mais prudente, cuidado. Vá, meu filho, continue de onde você parou. Vá ser feliz. Da próxima vez, vigia. Faz um pouquinho diferente. Você já sabe que aquilo ali não é pra você. Então não vai por ali, não. Mas vá, meu filho, continue vivendo. Eu te fiz para ser feliz. E aí o Senhor vai e manda que ele se levante antes. Ele nem para pensar.
Eu acho que ele nem parou para pensar. Eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu com aquele coxo de nascença que estava na porta do templo quando Pedro chega e ele pede uma esmola e Pedro diz assim, rapaz, não tem dinheiro não. Não tem miséria não. Tem um negócio aqui que é melhor do que dinheiro. Em nome de Jesus, ser curado. Menino, o cara saiu pinotando. A Bíblia diz que ele não foi se levantando, igual como nos filmes, né? Fazendo assim, não. Ele se deu um salto. Eita! Eita! Foi isso! Eita! E entra no templo pulando e glorificando o Rei dos Reis. Dando hosanas às alturas, aleluias, glória a Deus, Jesus me curou. Jesus me curou. A igreja, ela reflete o Shekinah de Deus. Ela exala o bom perfume de Cristo. Sabe por quê? Porque a verdadeira igreja do Senhor é uma igreja revestida de compaixão. Aleluia, Deus. Tanto é que quando os escribas, né, os fariseus tomam conhecimento e dizem, como é que é? Vocês curaram em nome de Jesus, aquele que a gente matou? Não, rapaz, olha, é o seguinte. Vocês param com esse negócio. Vocês vão ficar aí, vão levar uma ralapada e vão para casa e não falem mais nesse assunto. Não saiam por aí contando essa história, não. Senão vai ser pior para vocês. Mas, menina, não mudou nada. Eles continuaram pregando e proclamando. E proclamando. E quanto mais eles mandavam eles parar, mais as pessoas iam sendo curadas, e sendo libertas, e sendo transformadas. E a igreja crescendo, e se multiplicando. Chegou uma hora que Roma mandou, foi investigar. Historiadores contam que César mandou pessoas lá, da confiança dele, para entender o que estava acontecendo, porque ele estava acabando com o patrimônio, né, dos impostos, porque o povo morrendo, tem que pagar imposto morto. Ele disse, rapaz, está matando os judeus, daqui a pouco eu vou ficar sem o dinheiro das ofertas lá deles, dos impostos, dos dízimos. Para com esse negócio aí, doido. A gente tem que encontrar uma outra estratégia. E aí os historiadores voltavam e diziam, rapaz, é o seguinte, é porque tinha um nazireno, desculpa, nazireno não, nazireu, nazareno. Nazareno. Um nazareno, um nazireu. Um nazareno, e ele era um homem muito piedoso. Ele fazia lá uns prodígios, uns milagres, e mataram o homem. E agora eles estão dizendo que ele reviveu. Tá morto não. E onde é que ele tá? Foi para a glória. Eita, que mistério doido. E estão matando o povo por causa disso, é? É por causa disso. Porque a compaixão, ela é um presente do Espírito de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Mas quem não tem compaixão, não entende. E acha que você é otário. Diz assim, rapaz, mas tu é besta. Todo mundo te faz de besta. E tu diz assim, não, tá perdoado em nome de Jesus. Tá perdoado. Saiba que Estevão foi apedrejado. Ele morreu de levar pedrada. E no entanto, quando as pedras começaram a bater nos seus lombos, vamos dizer assim, né? Ele olhou para o céu e disse, eu vejo o céu se abrindo. E o meu Senhor para me receber, ó. Não impute sobre eles mais esse pecado não, Senhor. Eu estou indo para casa. Deixa para lá. Gente, eu não consigo conceber. Eu prefiro, sabe assim, na minha limitação, imaginar que Deus botou a mão ali para ele não sentir aquelas pedradas, sabia? Porque é um mistério muito profundo, não? O que é que compaixão é capaz de fazer? Ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele não estava vendo o que estavam fazendo. Paulo foi dado como morto, jogado no monturo, fora da cidade. No outro dia, depois de ter sido apedrejado, no outro dia, entre aspas, né? Depois que se recuperou. Diz que em seguida, quando já ele voltou a si, ele foi de novo para o mesmo lugar onde ele havia sido apedrejado, para pregar para as mesmas pessoas que o haviam dado como morto e jogado no lixão. Isso é um amor incalculável que faz proezas, queridos. Mas para quem não possui, é loucura. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Servir a Deus, andar com Deus, é um desafio diário. E nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil.
Porém, é o caminho, o único caminho que nos leva para o Pai. É ser cristozinhos. Aleluia. Porque só aquele que é nascido de novo, que passa pela experiência de receber o selo do Espírito Santo e vive agora, não mais ele, mas Cristo que vive através dele, é que verá o Senhor face a face. E será recebido por ele com a seguinte frase: entra, bendito de meu Pai, no reino. Fostes fiel no pouco, no muito eu te coloco. Nós não vivemos segundo os padrões desse mundo. É por isso que muitas pessoas não entendem a compaixão. Porque compaixão não se associa aos padrões desse mundo. Tem pessoas piedosas? Tem muita gente piedosa por aí. Tem gente por aí, inclusive, que acha que a salvação vem pelas obras. E faz caridade. Nós não estamos falando de caridade. É muito bonito fazer caridade. Nós estamos falando de compaixão. De você sentir a dor do outro ao ponto de abrir mão do seu direito. E perdoar, liberar perdão, abraçar. Eu lembro que uma vez lá em Currais Novos, nós vimos de uma obra. E na rua, quando a gente ia para minha casa, tinha um bêbado. Ele estava no meio do calçamento. Gente, era mais ou menos assim, umas 2 horas da tarde. E Currais Novos, 2 horas da tarde, hein? É sol, hein? É sol. A pele dele estava tão vermelha que brilhava. Sabe assim, aquele brilho de queimado? Em frente ao bar. Era Batata? Era o nome daquele homem? Era Paulo. É, como a gente ia lá pra casa. Na rua Maria Augusta. O Batata, né? Tinha um bar. Tinha o Batata. Era um batatão. E ele tinha um bar e o pessoal enchia a cara, né? Ele botava lá um tal de um espetinho. E esse bebum tava tão bebo que ele desmaiou. Acho que ele tava em coma alcoólica. Todo vomitado, urinado. Tava um negócio... Gente, ele estava tão fético, que José chegou em casa depois, lavou as mãos com sabão. Primeiro ele lavou, foi no banheiro, lavou com sabonete. Aí voltou e disse assim: pastora, não saiu o odor não. Aí eu fui pegar sabão de coco, sempre tem sabão de coco aqui em casa. E aí ele lavou as mãos com sabão de coco, os braços. Aí ele fez assim: vale, Jesus, impregnou na minha roupa. O odor impregnou na roupa do José. E ele não abraçou o cara, não. Ele só tirou ele no meio da rua. Talvez ele tenha feito assim, né, com as mãos, não sei, depois. Porque eu disse assim: para, José, para esse cara. Aí ele: o que a senhora vai fazer, pastora? Aí eu disse: eu vou tirar ele dali. Porque se vier um cara bebo igual a ele, vai passar por cima. Ele estava no meio do calçamento. Aí ele: não, fica aí, deixa que eu faço isso. E o cabo meio pesadinho, né? E José aqui tentando, eu querendo, ele: não, pode ficar aí, fica aí. E foi ali, e o pessoal rindo. Os bebum que estavam nesse bar que eu tô falando, que era na calçada, ele tem um quiosque, aí bota assim as cadeiras e as mesas na calçada. Rindo. E José foi, pegou aquele homem e arrastou assim pra sombra. Aí a mulher saiu assim, era na Rua do Canal. Na hora que ele acordar, ele vai de novo. Isso aí não tem mais jeito, não. Aí eu olhei pra ela, aí eu assim: para Deus tudo é possível. E aí eu impus as minhas mãos sobre aquele homem e comecei a orar. E aí aqueles que estavam rindo se calaram. Os olhos só faltavam sair da horta. E eu impondo as mãos e José chorando. E a gente orando por aquele homem. Pararam os risos. E toda vida que eu passava ali, que eu olhava para ele, você baixava a cabeça. Compaixão. A compaixão transforma pensamentos e ideias. E salva. Nós somos frutos da compaixão de Deus.
Nós somos frutos.